O tema da mensagem de hoje talvez seja um tema bem pertinente para os nossos dias, né? Começo de ano, todo mundo tem uma nova expectativa, tem projetos, tem sonhos, e eu creio que a mensagem que Deus colocou no meu coração é bem propícia para esses dias, para esse tempo. Amém? O tema é o poder de uma decisão. Decisão significa ato ou efeito de decidir, ter coragem e também intrepidez. Isso significa decisão. O que é necessário para que se tome uma decisão? O poder de uma decisão vem acompanhada de grandes responsabilidades e também de grandes consequências, sejam elas positivas ou negativas, para que venhamos termos resultados aos quais tenhamos sucesso, né? Se faz necessário termos um comportamento ou conduta diferenciada, ou seja, uma vida de disciplina diária em todas as esferas da nossa vida, corpo, alma e espírito, pois sabemos que não tem como separarmos um do outro. Vamos analisarmos alguns pontos que se faz necessário para o poder da decisão em nossa vida. O primeiro tópico que me chamou a atenção, que o Senhor colocava no meu coração, é a questão da obediência. Né? Às vezes a gente quer tanto alguma coisa, quer definir tanto algo na nossa vida, e a obediência a gente esquece. Mas a primeira palavra que o Senhor me deu foi a questão da obediência. Porque muitas das vezes queremos muito, mas esquecemos de colocarmos em prática algo que é bem necessário para os nossos dias. E lá em João 14:15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:11. E uma das pessoas, biblicamente falando, né, que foi obediente ao Senhor, dividido por personagem, essa mensagem de hoje. Se fosse por mim, eu tinha colocado um monte de personagem, mas eu não podia, né, porque o tempo também é curto. E um personagem que me chama muita atenção é Abraão. A obediência de Abraão foi caracterizada pela prontidão, a fé incondicional e ação imediata ao chamado de Deus exemplificado ao deixar sua terra natal, onde descreve ali em Gênesis 11. A obediência de Abraão foi uma coisa tão linda que ele não olhou para trás, ele não pensou na possibilidade de não dar certo. Não, mas ele foi um homem que decidiu ali imediatamente quando ele ouviu a voz do Senhor, né? E ao dispor-se a sacrificar seu filho Isaque. Outra coisa que chama muita atenção na história de Abraão é quando ele se dispôs. Vai lá, sobe tal lugar, Abraão, e faz isso. Talvez ele tenha pensado em muitas coisas, mas naquele momento ele não deixou de ir. E quantos de nós não ficamos paralisados, sem saber qual a decisão tomar, mesmo sabendo que foi Deus que falou? Mas Abraão não. Todas as vezes que o Senhor falava com Abraão, ele se direcionava.
ele se posicionava, ele tinha a decisão a tomar, ele não olhava para trás, né? Ele confiou na provisão divina quando ele subiu com seu filho, Isaac, renunciando ao conforto e laços familiares, o que o consolidou como pai da fé. Demonstrou que a obediência completa agrada ao coração de Deus. Olha só. Abraão simplesmente, ali, como está em Gênesis 12, quando o Senhor falou para ele saiu. Ele não foi olhar para o seu conforto, para a renúncia que ele tinha que fazer, ele foi. E da mesma forma, quando ele faz isso com Isaac, né? E se Abraão não tivesse feito isso? Hoje nós não tínhamos como chamar ele de pai da fé. Mas ele teve esse poder de se decidir, de ir avante, teve a coragem de se lançar, né? E hoje, olha como está o nome de Abraão, pai de muitas nações, né? E às vezes a gente fica impossibilitado por não confiar completamente no Deus que nós servimos. Ficamos, será que está certo? Será que vai ser assim? Não, eu vou pedir um sinal para ver se é de Deus. A gente ainda quer que o Senhor confirme o que ele já falou aos nossos corações. E é isso que muitas das vezes nos pega de supetão. Porque existem muitas pessoas frustradas no chamado. Porque não tem confiado plenamente no Senhor que lhe chamou, que lhe convocou, que fez essa escolha de ser você. E voltando aqui para Abraão, foi destacado alguns pontos principais sobre a obediência dele. A prontidão e a ação. Abraão não demorou, né? Abraão não hesitou, nem pediu sinais ao ouvir o chamado de Deus, respondendo: estou aqui, ou eis-me aqui, e agindo imediatamente, saindo de sua zona de conforto. O primeiro, né? Prontidão e ação. O segundo, renúncia e fé. Para obedecer, ele abandonou sua casa, terra e parentela, confiando em uma promessa de uma terra desconhecida. Será se nós temos essa coragem de ser guiado? Porque quando o Senhor falou da terra, o Senhor não disse: Abraão, tu vai por aqui, tu vai por aqui. O Senhor não deu o mapa, não. Completa Abraão. Abraão só foi. E é isso que muitas das vezes nós temos dificuldade, porque nós queremos tudo pronto. Queremos saber o que vai acontecer no meio do caminho, no meio do percurso, quem a gente vai encontrar, quem a gente deixa de encontrar. Não, e com Abraão não foi assim. Abraão seguiu. Outra coisa sobre a obediência de Abraão, o teste do sacrifício. A prova máxima de sua obediência ocorreu quando Deus pediu seu filho Isaque. Abraão obedeceu, confiando que Deus proveria, o que resultou na provisão de um substituto,
e na renovação da aliança. Foi um teste que, se a gente for parar para analisar, eu acho que a nossa resposta de imediato seria não. Mas Abraão não, Abraão confiou, Abraão disse, eu vou. Eu só tenho esse filho aqui, eu vou levar ele, vou ver lá o que é que Deus pode fazer por mim. E quantos de nós ficamos assim, como que incrédulos, quando Deus muitas das vezes nos pede algo, né? E eu acho que até o próprio Abraão, ele ficou um pouco pensativo, né? Pela questão do sentimento, só tinha esse filho ali com Sara, né? Humanamente falando, mas ele não deixou de ir. Ele seguiu. E estava sobre ele, o poder da decisão estava na mão dele, de ir ou de não ir. Ele não foi paralisar. Não, ele continuou no teste, né? Obediência como fé prática. A fé de Abraão não era teórica, era ativa e prática, demonstrada através de seus atos de seguir a Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Gente, que coisa linda! Uma fé prática. Não é aquela fé da boca para fora, é aquela fé que Abraão verdadeiramente vivia na prática. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer, né? Outro ponto da vida de Abraão, a recompensa. Sua obediência total trouxe bênçãos, tornando-se o pai de uma grande nação e abençoando todas as famílias da terra. Olha só que coisa linda, a recompensa que Abraão recebeu do Senhor, né? Abraão demonstrou que a verdadeira obediência, mesmo sendo desafiadora, é o caminho para o cumprimento das promessas divinas. Eu não sei no que você tem parado, na decisão a qual você tem que tomar, mas que você possa ter pontos estratégicos para tomar essa decisão na sua vida. Quantos de nós não paralisamos por conta que não mapeamos, não colocamos isso em disciplina diária, né? E se torna como se fosse só passando o tempo, e como que você estacionou, né? E a gente tem que ter esse poder de decidir sobre a nossa vida nesse sentido. Eu tenho negligenciado nisso, mas agora eu não quero isso nesse ano de 2026. Eu tenho que ir mais longe. Eu já cheguei aqui, eu não quero paralisar aqui, eu quero dar continuidade, eu quero avançar. E muitas das vezes nós vamos ter que passar por alguns pontos aqui que Abraão passou. Renúncias, conforto, viver essa fé na prática, viver da provisão do Senhor. E muitas das vezes nós queremos tudo pronto, no imediatismo. Eu acho que quando o Senhor disse assim, Abraão, tu vais ser pai de nações.
Talvez Abraão tinha a noção de quão grande isso era. Porque isso vai percorrer, gente, não vai parar na gente, não, vai dar continuidade. Ele não tinha noção. E Deus não mudou. Assim como ele fez na vida de Abraão, ele faz na nossa vida. Por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que muitas das vezes a gente diz, Senhor, eu acho que eu vou morrer aqui agora, diante de tantas circunstâncias. Mas aquele que fez a promessa, ele continua, ele não esqueceu da promessa que ele fez. Nós somos muito fáceis de esquecer aquilo que o Senhor fala para com as nossas vidas. E é nisso que nós temos que ter atento. O primeiro tópico foi a obediência. Outra coisa que o Senhor, desde quando começou esse ano de 2026, é a gente ter um objetivo, um foco, um alvo. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas que você possa ter um objetivo. Como está escrito em Mateus 7, 24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha, gente, a importância da gente estar ali ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra e também colocando em prática. Porque quantos anos não tem que nós estamos na caminhada, prosseguindo, lendo a palavra, orando, tendo propósito, e muitas das vezes a prática ainda não está convenientemente como nós queremos. Então está faltando algo. E esse algo depende só de mim e de você. O poder da decisão nas nossas vidas. Porque tem tanta gente ainda paralisada quando diz assim: eu quero casar, mas eu ainda não encontrei a pessoa certa. Ei, talvez essa pessoa certa que você acha que vai aparecer tenha plena convicção que ela vai ser imperfeita, viu? Ela não é perfeita. Assim como muitas das vezes nós queremos passar tanto num concurso. Eu quero um concurso, eu quero um concurso, eu quero um concurso. Mas você tem se dedicado a isso? O seu objetivo verdadeiramente tem sido esse? Outro personagem que nós vamos estudar em relação a isso, estudar não, ouvir, analisar a vida dele um pouquinho. Neemias, gente, que história linda. Eu sou apaixonada pela história de Neemias. Porque aquilo doeu nele, ele não se sentiu bem em ver a situação como se encontrava. E ele se posicionou, ele tomou a decisão dele. Naquela situação, quando ele ouviu falar como estava, né? Ele colocou a vida dele ali e foi. Eu disse, eu não sei o que é que vai dar, mas eu estou me colocando aqui na posição de fazer alguma coisa por aquele povo. O principal objetivo de Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a cidade, tanto fisicamente como espiritualmente, após o cativeiro babilônico, visando a segurança, a honra do povo de Deus e a adoração a Deus. Olha, gente, que coisa linda. Gente, quantas pessoas que precisam da nossa ajuda espiritualmente e a gente apenas ora. A gente não faz uma visita.
a gente não liga para saber como está. Mas Neemias não. Neemias se preocupou com o povo. E não foi, gente, preocupação no sentido de dizer, não está passando fome, não está passando necessidade. Não. Foi espiritualmente, foi algo bem maior, que muitas das vezes, se a gente for analisar, né? Certo que tem aqueles cristãos que se acomodou, não luta mais pela fé, mas existe aquele que precisa da nossa ajuda. E quantas vezes nós temos deixado de passar? Às vezes, o Senhor incomoda para a gente, pelo menos, dar uma palavra por telefone, mandar uma mensagem. Porque é uma necessidade. Eu não estou dizendo, irmãos, aqueles que escandalizaram o evangelho, aqueles que fizeram algo para, tipo assim, escarnecer, escandalizar nosso Deus. Não. Existem aqueles que estão ali escondidinhos, às vezes com medo, frustrado, pensando até de uma forma errada. Porque o inimigo da nossa alma, ele tende a lutar com isso. E nós somos seres humanos que, às vezes, por ser, às vezes, imaturo, se deixa ser conduzido por isso. Mas o foco de Neemias foi outro, o objetivo de Neemias foi outro, foi por todo aquele povo. Como copeiro do rei persa, ele liderou essa reconstrução em apenas 52 dias, superando forte oposição e perseguição. Olha só, existiu sim a oposição, a afronta contra Neemias. A perseguição, mentiam, se levantavam. Teve pessoas que até recebeu barganha para ir pedir de Neemias. Só que Neemias era um homem que tinha discernimento espiritual. E ele não foi se abaixar a cabeça diante daquela situação. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, um propósito de chegar ali naquele lugar e fazer a diferença. Será se isso não está faltando em nós? Essa coragem, essa intrepidez de olhar para alguém e dizer, ó, eu estou indo, mas você vai ficar aqui no meu lugar. Às vezes a gente tem que ter essa ousadia. Não é porque a gente sabe de tudo, não. Mas é pela graça do Senhor Jesus. E o próprio Jesus, ele nos ensina como fazer. Quando nós estamos verdadeiramente íntimos com ele. Será se Abraão saiu à toa? Será se Neemias, primeiro Neemias foi orar, foi se consagrar, e depois ele foi até o rei? E quantas vezes, irmãos, nós vemos a necessidade de um povo, mas muitas das vezes com medo das afrontas, da perseguição, das calúnias, da mentira, nós se recuamos. Não tomamos uma decisão coerente com a palavra de Deus, por mais que aquilo venha nos trazer dores, né? E nós temos que estar atento a isso, porque Neemias, ele foi olhar para o que ele ia passar, não. Ele seguiu. E a ação de Neemias, o objetivo de Neemias era a reconstrução. Era reconstruir aquele lugar, dar estrutura novamente àquele lugar. Reerguer os muros e portões de Jerusalém, que estavam
em ruínas, proporcionando segurança e dignidade ao povo. Olha, gente, que coisa linda. Reconstrução, restauração espiritual, restaurar a vida espiritual da comunidade, o que incluiu a leitura da lei por Esdras, o arrependimento do povo, a observância do sábado e a aliança com Deus. Gente, isso é muito lindo, a restauração espiritual, né? Como já falei aqui, quantas e quantas pessoas às vezes estão necessitando de uma palavra e nós muitas das vezes nos acovardamos, olhamos para trás, não temos o poder de decisão de abrir a palavra ali, mesmo que aquela pessoa esteja com o coração corrompido, como diz aqui, né? Mas é nosso dever levar a palavra. Se ela recebeu bem, se ela não recebeu bem, faça a sua parte. Você tem que tomar uma decisão e esse poder está sobre nossas mãos. Porque o Senhor também deixou para que nós pudéssemos irmos, fazer o IDE. Às vezes são pessoas que estão do nosso lado. E nós, todos os dias, saímos bom dia, chegamos boa noite. E muitas das vezes, não, nem sequer falamos de Jesus. Nós temos que estar atento a isso. Outra coisa que Neemias ele percebeu foi o repovoamento da cidade. Talvez o povo com medo também, saiu, foi deixando a cidade. Promoveu o repovoamento de Jerusalém, organizando a população e os líderes, que eram os levitas e os sacerdotes, para viverem na cidade santa. Olha só, a cidade santa estava nessa situação. E nós temos, irmãos, que muitas das vezes pedir até misericórdia a Deus, para que Deus possa, olhando para a nação brasileira hoje, né? Nós temos que falar da onde nós estamos, nós não temos que falar da onde nós não estamos. Eu creio que Deus há de levantar um povo para restaurar os princípios, os valores da nação brasileira. Eu não quero falar aqui de política em si, mas isso tem que partir de nós. Ah, mas nós vamos brigar? Não. Nós temos essa ação na nossa mão de orar, de nos consagrar, de dar uma palavra. Não precisa ser as autoridades maiores, não. Precisa começar do lado mais baixo, daquele que está do nosso lado, todos os dias. Porque se a nossa casa, irmãos, ela tiver edificada, como está escrito ali em Mateus, sobre a rocha, nós temos essa autoridade de falar para outra casa. Nós temos que estar atento a isso. Ah, mas eu já estou satisfeita, a minha casa está bem. Sabe o que foi que minha mãe me ensinou? Ela disse, minha filha, quando você vê alguém passando por alguma coisa lá na casa dele, ore pela sua e pela dele, porque corre-se o risco de chegar aqui também. A gente não tem que ser de tal ponto egoísta de achar, não é você estar fofocando a vida do vizinho ou a vida de alguém da sua rua, não.
É você ajudar em oração, é você ajudar com a palavra, é você ajudar como você pode naquele momento. Porque nós somos seres humanos e nós necessitamos muitas das vezes de um conselho. Ah, mas não recebe o conselho. Sim, se não recebeu bem, faça a sua parte. Esse é o nosso dever enquanto cristão. Nós temos que estar atento a isso. Outra coisa que Neemias fez, irmãos, foi uma reforma social, combater a injustiça social, como a exploração financeira entre os próprios judeus, para promover a unidade. Gente, quantas e quantas vezes a gente vê essa necessidade do social, das injustiças que têm acontecido. Irmãos, eu não estou dizendo que você faz isso, mas tem muitos cristãos que ainda estão nessa. Deixa para lá. Isso não dói em você, não? Porque se não doer em mim e em você, nós também estamos precisando se converter, como diz lá em Crônicas 7,14. Se o meu povo se converter, tem coisas, irmãos, que está acontecendo que é para mim e você. O poder da decisão, da oração, da vigilância, da palavra sábia, do bom conselho, está sobre mim e você. Compete a nós escolher a decisão. Nós temos um mundo todo olhando para nós. Como lá em Abraão diz, cadê a nossa fé, a prática da nossa fé? Porque falar de fé é bom, é bonito, mas a vivência. Jesus não quer só que nós venhamos falar de fé. Jesus quer que nós venhamos também vivenciar e praticá-la em todo o tempo, né? E muitas das vezes nós estamos só deixa para lá e tudo indo de água abaixo. A missão de Neemias demonstra liderança resiliente, foco na oração e confiança em Deus, transformando um cenário de ruínas em um local de adoração e proteção. Olha que coisa linda! Eu creio que o nosso Brasil vai ser uma nação com as promessas do Senhor se cumprindo sobre ela e também através das nossas vidas. Porque o Senhor tem promessa para a nação brasileira. O Senhor tem promessa para essa nação de coisas lindas. Mas nós, como povo de Deus, precisamos ter essa decisão na prática, irmãos. Talvez você diga, mas eu não tenho poder. Você tem o poder, sim, na decisão. Está em suas mãos. Neemias orou, se consagrou e Neemias foi lá. Neemias não ficou parado, não. Já que você não pode ir, ore. Interceda por quem vai. Interceda por quem está à frente. Isso também é fazer parte. É estar de retaguarda ali. Alguém está precisando da minha oração.
E muitas das vezes nós estamos como que calados, aceitando tudo, engolindo tudo. Aí ainda tem gente que diz, mas Deus não é juiz? Sim. Ele é soberano, ele é juiz. Glória a Deus por isso. Mas ele nos convocou, ele nos chamou também. Deus nos alistou para que nós venhamos também tomar uma decisão. Isso nós sabemos. Ninguém é enganado disso. E por isso que nós temos que estar atento a isso. Irmãos, a terceira palavra que o Senhor me deu foi determinação. A primeira palavra que o Senhor me deu foi... O objetivo foi a segunda. A primeira palavra... Meu Deus, tanto papel. Alguém lembra aí a primeira palavra? Liga aí o microfone. Se alguém lembrar, glória a Deus, que o meu papel voa, a minha anotação. Obediência. Achei. Obediência. Obediência, objetivo e a terceira palavra é determinação. Gente, e esse personagem eu não poderia deixar ele de fora. Primeiro foi Abraão com a obediência. Segundo foi Neemias com objetivo e foco. E terceiro foi determinação. Moisés. Moisés foi um homem determinado, gente. Às vezes a gente diz, eu não tinha essa coragem de Moisés, né? Mas quando a gente vai parar para ler a história de Moisés, para ver por tudo que ele passou, ele foi um homem determinado, perseverante ali o tempo todo. Quantos não Moisés não levou, não ouviu? Mas ele não parou. Ele foi determinado. E quantas vezes a gente está paralisado por uma palavra só, por um olhar, por um gesto, por uma ação que às vezes não foi nem para a gente em si, mas a gente toma como se fosse para a gente. Gente, a gente precisa tanto, tanto, tanto amadurecer, crescer. É fácil? É não. Mas nós temos que tomar essa decisão, ter essa espontaneidade, porque os grandes homens lá atrás, eles fizeram isso. Eles não foram parar. Eles não pararam. A determinação de Moisés refere-se à sua perseverança inabalável. Oh, coisa linda. A fé e a firmeza em cumprir a missão dada por Deus. Apesar dos imensos obstáculos, medos pessoais e desafios de liderar um povo rebelde durante 40 anos no deserto. Gente, foi no deserto. Foi 40 anos no deserto. Imagine que dimensão, essa determinação, essa vontade. E Moisés tinha de tudo para cair fora. Se ele dissesse assim, homem, eu não quero viver isso, mas ele preferiu viver. Moisés, na sua determinação, gente, que coisa linda, ele aceitou o chamado, a aceitação do chamado aonde, gente? Na sarça ardente. Olha como foi o chamado de Moisés. Numa sarça ardente. Após um período de insegurança,
Moisés abraçou sua missão de ser um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Confronto com o faraó. Minha gente, olha só o que Moisés enfrentou. A aceitação foi numa sarça ardente, viu? Confrontar o faraó. Moisés demonstrou firmeza, retornando ao faraó diversas vezes, mesmo sob a ameaça de morte, para exigir a libertação dos hebreus. Gente, Moisés não foi só uma, nem duas, nem três, nem quatro. Era ameaça de morte. Isso é ser determinado. Quantas e quantas vezes a gente não vai nem a primeira vez, fica no meio do caminho? Ele foi diversas vezes. E ele levava não, não, não. A gente leva a metade só de um não, que é não sei. E às vezes a gente já quer pedengar. Gente, é coisa linda a vida de Moisés, essa determinação. Eu quero isso para mim, Senhor. Essa determinação, não deixa eu fraquejar, não, Senhor. Porque fácil não é, mas vale a pena. Liderança no deserto. Você já pensou você liderar no deserto? Foi o chamado de Moisés. Enfrentou a murmuração constante do povo, com paciência, e intercedeu por eles perante Deus. Olha só. Foi uma liderança no deserto. Glauber, será que você está preparado para liderar como Moisés no deserto? A murmuração daquele povo, as queixas, a indagação. Trouxe nós para cá para morrer. Gente, não foi fácil para Moisés. Não foi fácil. Mas eu acho linda essa determinação dele. A comunhão de Moisés com Deus, isso era infalível, gente. Sua determinação vinha de um relacionamento íntimo com o Criador, sendo descrito como alguém que falava com Deus face a face. Que coisa linda. Sabe por que Moisés passou por tudo isso? Porque ele tinha intimidade com Deus. Talvez muitas das vezes nós estamos passando por muitas e muitas, assim, pequenas coisas, que para Deus é pequeno, mas para nós é grande, por conta que muitas das vezes nós estamos exaustos. Não buscamos a Deus o suficiente. Moisés falava com Deus face a face. Isso é lindo. Outra coisa, Moisés tinha foco na promessa. Apesar de não ter entrado na terra prometida, sua vida foi focada em conduzir o povo até as margens dela, mantendo a coesão e o propósito da jornada. Ai, gente, e no final, você conduzir esse povo, você levar esse povo, e no final você ficou fora. Será se nós não seríamos egoístas de dizer, então eu vou entrar só? Moisés não foi egoísta. Moisés tinha foco. Moisés tinha determinação. Moisés não, no início ele tinha muito medo, mas depois Moisés criou uma coragem imensa.
Às vezes a gente até tenta comparar, né? Essa determinação de Moisés. Claro que alguns homens têm essa determinação, sim. Mas quando a gente vai ver a história de Moisés assim, 40 anos andando com um povo que murmurava, minha gente, vamos ser realistas. Você passa 30 minutos com uma pessoa que murmura, você fica sem se aguentar, e 40 anos. Me diga como é. Você tem que ter muita sabedoria. Porque se você não tiver, você simplesmente vai arriar e dizer até aqui deu. Mas que nós venhamos aprender com Moisés. A determinação de Moisés é considerada um exemplo de fé, humildade e obediência total à vontade divina, mesmo quando era necessário abdicar de conforto ou enfrentar grandes perigos. Gente, a gente tem que, a cada dia, pegar pelo menos uma gotinha desses homens que nos ensinam a ser melhor. Porque olhando para Abraão, meu Jesus, olhando para Neemias e olhando para Moisés, que foi esses três personagens, né? A qual, assim, o Senhor foi me dando as palavras e eu fui encaixando, né? E a gente vê, eu fiquei imaginando, meu Deus, como eu preciso de tanto, porque eu não sei de nada ainda. E pensando bem, qual é a sua decisão a partir de hoje? A partir de Abraão, Neemias e Moisés. O que obedeceu, aquele que teve objetivo, foco, ou que foi determinado. Eu não sei o que é que você precisa assim para hoje, para a sua necessidade de hoje, mas que você possa ter colhido algo dessa palavra de hoje para a sua vida. Porque quando eu estava analisando, Deus também falava comigo. Não basta ser só obediente. E às vezes, ser obediente só nas pequenas coisas, talvez seja muito fácil. Nós temos que aprender a ser obediente. É quando Deus nos colocar no grande. Porque as coisas de Deus sempre é grande. Deus nunca nos dá coisa pequena. Entenda o que eu estou lhe dizendo agora. Quando Deus lhe colocar no grande, continue sendo obediente. Porque, como a própria palavra diz, o início das coisas é muito bom. Mas o melhor é no final. Sabe por quê? Porque nas coisas pequenas e no início tudo é maravilhoso, irmãos. Agora, quando chega do meio para o fim do percurso, aí a gente vai ver em que situação nós estamos. Se nós estamos como no início, se nós estamos já capengando, querendo desistir, ou se nós vamos ter essa determinação até o fim.
até o fim, irmãos. Porque às vezes a gente cansa, nós temos medo, mas que nós possamos aprender com esses homens de hoje, Abraão, Neemias e Moisés, a ser dependentes de Deus em tudo, em tudo. Porque nós temos um Deus que é aquele que ouve a nossa oração, e quando nós temos intimidade com Ele, Ele faz automaticamente. É automaticamente. Porque, irmãos, há coisas que não é nada para Deus, como o nosso pastor costuma falar. Isso não é nada para o nosso Deus. E muitas das vezes a ansiedade, as frustrações, os medos, nós não temos parado para entender que nós estamos com quem está governando todas as coisas. Você quer mais o quê? Porque você está na mão daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa céus e terras, que nele está o poder, a glória e o amém. Muitas das vezes, irmãos, eu estou falando isso com propriedade porque eu digo, ai, Senhor, como hoje eu amanheci. Mas, irmão, nós já somos felizes. Nós temos tudo. Nós temos verdadeiramente o que nós necessitamos todos os dias. Todos os dias nós temos. Talvez você se queixe do seu pai terreno, mas quando você vai parar para analisar o seu pai eterno, aquele que está lá no céu, e que não divide a sua glória com ninguém, ele está lá, basta você pedir. Gente, eu acho tão lindo a forma que Deus às vezes fala comigo, porque quando eu recentemente casada, e às vezes as mulheres têm desejo de comer alguma coisa, né? E eu estava dentro de casa, sozinha, arrumando a casa, e eu nem falei, irmãos. Eu nem falei. Eu só pensei, eu disse, ai, Deus, hoje eu queria comer um peixe bem assadinho, estralando. Gente, quando eu cheguei na pia da cozinha lavando a louça, a minha vizinha bateu assim na porta. Eu, quem é? Ela disse, é Dona Angélica, que eu amo ela. Eu vim trazer um negócio para minha filha, aí quando eu abri a janela, gente, foi automático. O peixe, bem assadinho, do jeito que eu pensei. E às vezes a gente se queixa tanto. O nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe da sua real necessidade agora. Agora ele pode enviar. Olha que Elias, minha gente, a história de Elias, se fosse para me botar aqui, eu tinha botado todos. Porque a história de Elias também é linda. Eu me identifico muito com Elias. Porque às vezes eu sou igual a Elias, o temperamento assim. Só que às vezes eu digo, epa, Senhor, cautela. Elias estava precisando daquele pão. E Deus providenciou. Será se Deus não é o Deus que providencia para você hoje o que você tem necessidade hoje? Ainda não acabou, não. O dia não, ainda vai até 12 horas da noite, não acabou. Talvez você diga, mas hoje eu estou precisando de hoje. Sim. O dia só acaba, a noite só acaba. 12 horas. Acautelai-vos.
Entenda, confie no Deus que você serve. Ele não é aquele que tem pena, não, ele é aquele que dá e dá com abundância. A sua necessidade de hoje. Mas só que, muitas das vezes, nós estamos vivendo no imediatismo. Eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Eu me lembro que a minha mãe, ela sempre me ensinava que havia um tempo. Minha filha, é um tempo. Primeiro você estuda, depois você se forma, depois você vai para a faculdade, depois você estuda de novo, depois você casa. Hoje em dia está tudo o contrário. Hoje as pessoas querem tudo pronto, eu quero agora e agora. Entendeu? Depois você tem filho. Só que hoje a pessoa vê que as pessoas, quando têm 10 anos, eles já querem que seja assim. Jut. Nós temos que estar atento a isso. Temos que estar atento a isso. E era isso, a reflexão que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos vir a cada dia aprender com esses homens, até essa obediência, esse objetivo, não parar em meio ao percurso, mas dar continuidade até o fim, porque a promessa é que ele estará conosco até o fim. E nós temos que ter isso. Olhar para Jesus como aquele que foi, mas que vem nos buscar. Que fique isso no nosso coração. A obediência, o objetivo e a determinação de prosseguir olhando para as promessas divinas, não promessas de homem, porque o homem é falho, mas Deus não falha. Deus não falha. E nós temos que entender que tudo aquilo que um dia Deus nos proporcionou a viver é porque Ele tem algo para nós, naquele sentido. Deus não vai deixar você fazer enfermagem e você nunca ter uma experiência na enfermagem. Eu não sei qual é a sua profissão hoje, mas aquiete-se e deixe Deus trabalhar nisso. Gente, eu sou professora. Muita gente nem sabe que eu sou, mas eu me formei, eu fiz a faculdade, eu fiz a especialização, mas eu renunciei a tudo para cuidar da minha casa. E eu não me envergonho disso. Sabe por quê? Porque não adianta, irmãos, eu passar na vida de tanta gente lá fora e não deixar o legado para com os meus filhos. O meu tempo hoje é para ele. Não é fácil não, viu? Primeiro eu lutei contra isso, mas depois eu aceitei. E tem hora que vem aquela vontade, sabe? Mas eu quero viver com meu filho. Eu quero que ele tenha uma base. Eu quero que ele possua essa segurança de um lar edificado, de uma construção, de saber o que é. Não é que eu seja contra as mães que estão fora, não. Não, de forma alguma. Se eu também tiver a necessidade de ir para fora, eu também irei. Mas hoje, eu digo, eu abri mão. Eu abri mão. Não é fácil. Mas, por enquanto, eu estou cuidando do meu filho. E há um questionamento por que você fez isso, porque, gente, eu sei aonde eu estou deixando o meu legado. Isso é a minha certeza até hoje. Amanhã eu não sei. Mas o meu legado até hoje é cuidar do meu filho. Tem hora que me estressa, sim. Mas é meu filho. Deus me deu, eu pedi, Deus me deu, gente. Foi algo assim extraordinário.
Qualquer dia eu vou dar o testemunho do meu filho, como foi. Porque foi uma coisa que às vezes até eu nem acredito. Quando eu olho para ele hoje, ele já tem 6 anos. Mas foi Deus que me deu. E eu tenho que cuidar. E era isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Que nós possamos ter essa determinação. Ai, quantos cristãos hoje não para, não muda de igreja por nada. Uma ênfase que tem desigrejado, está repreendido esse nome de Jesus. Se Deus deixou a igreja, é porque nós precisamos congregar. Não tem como fugir disso. Mas às vezes as pessoas estão tão eu, que estão esquecendo da palavra de Deus. E se faz necessário voltar-se à leitura da palavra de Deus, que tem grandes ensinamentos. Eu lembro, sabe? A cada hora eu ficava, meu Deus, o que foi que esses homens não passaram para que hoje nós estivéssemos aqui? Mas glória a Deus, porque a recompensa deles é grandiosa. O nome deles está escrito no livro da vida. Isso é tudo que a gente tem, irmãos. Tudo que a gente tem. Obrigada pela essa oportunidade.